palestrante, que é o professor Jairo Brasil, engenheiro de produção, mestre em educação, licenciado e pós-graduado em ciências sociais aplicadas, consultor em segurança de máquinas e equipamentos, docente de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, membro da Andeste e da ABEP, que abrirá nosso evento com uma explanação sobre dispositivos de parada de emergência, elemento fundamental na segurança de máquinas. Então, professor Jairo, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Que acessibilidade isso aqui. Puxa, agora eu fiquei até surpreso aqui, né? O último auditório que eu fui fazer uma palestra, dois camaradas se ergueram em cima do palco, né? E na saída depois eu fiquei com receio de cair, né? Mas isso aqui é impressionante. Quero dizer que é enorme satisfação estar aqui essa noite. Muito obrigado pelo convite, ao pessoal, né, os patrocinadores, o pessoal que também está promovendo, né, a Náutica, a questão da MetaSafe também, né, e o Force, né, também outro grande promotor desse evento. É claro que para eu falar hoje aqui à noite, eu teria que falar alguma coisa e pensei também, no primeiro momento, em falar sobre acessibilidade. Mas não quero trazer novamente essa questão da cadeira de rodas, porque eu acho que, né, de repente, é muito chover molhado, embora eu quero colocar aqui à disposição, vocês que têm empresas, que vocês, de repente, trabalham ou atuam em escolas e empresas, tá? Eu estou muito disponível a fazer palestras relacionadas à acessibilidade para as pessoas que têm deficiência, não só deficiência na questão motora, mas também visual, auditiva, né? Se vocês de repente necessitarem fazer um contato comigo. Meu e-mail vai estar aí depois para a gente fazer esse contato. Muito bem. Eu pensei, claro, em várias temáticas, né, relacionadas à segurança do trabalho, mas uma que me é muito particular é justamente máquinas e equipamentos, ou seja, saúde e segurança do trabalho com máquinas e equipamentos. É aquilo que me move há muitos anos, é uma paixão que eu tenho dentro da segurança do trabalho, falar de máquinas e equipamentos. Tá? Então, é isso que eu queria dizer. E aqui, claro, estou trazendo a foto de quem me inspirou nesse sentido das máquinas e equipamentos, que é o meu pai. Meu pai praticamente trabalhou com manutenção mecânica durante muitos anos, 15 anos na Vale Aviação Aérea Rio-Grandense, onde viajou praticamente pelo Brasil todo, dando manutenção em aeronaves, né? E isso fez com que a gente estivesse muito próximo e também ele tinha, né, aquelas questões também de fazer manutenção dos veículos que tinha, né? Nos convidava, né, de repente, para montar, desmontar motores e tudo mais, e acabou que a gente também acabou criando uma paixão também por máquinas e equipamentos, e eu digo que isso também me moveu, né? Justamente por esse, digamos assim, essa grande dedicação que meu pai tinha em relação a motores, em relação a máquinas e equipamentos. Parece que isso me moveu também e, posteriormente, eu acabei, né, tendo como gestor de indústria também um contato direto com as máquinas. E é isso que eu quero falar aqui essa noite e alguns detalhes a respeito dessas máquinas. Né? Bom, como gestor industrial, então, né, eu passei por vários tipos de indústrias, mas principalmente duas que me chamaram a atenção, que foi a indústria têxtil e a indústria de alimentos. Né? Na indústria têxtil, tá? Tive contato com algumas máquinas, por exemplo. Essa máquina aqui, por exemplo, é aquela máquina que recebia o algodão lá na empresa, né? E ela é chamada rasgadeira, quer dizer, ela pega o algodão e acaba rasgando ele todo, já propiciando para uma próxima etapa, que é a produção das linhas, digamos assim, para depois fazer as telas, né? As tecelagens, digamos assim. Depois nós temos essa tecelagem que vai fazer a trama, né? Que vai produzir os tecidos que depois vão favorecer a produção das roupas, das confecções, né? Tá certo? Depois, na indústria alimentícia, né, tive contato com essa máquina chamada cutter, que é uma máquina que se chama assim porque vem do verbo do inglês to cut, né? Que é justamente cortar, ou seja, triturar. Então, um triturador grande, a gente pegava blocos congelados de carne, jogava ali para dentro, triturava isso para depois, posteriormente, produzir mortadela, salsicha e outras massas depois para fazer o embutimento. Né?
Aí depois nós temos também o processo do abate de aves, de frangos, por exemplo, onde tinha esse sistema de evisceração, que a gente chama, onde os frangos corriam nessa linha, né, de produção, e os trabalhadores dessa linha de produção, ali, numa determinada velocidade, vão fazer a abertura das aves, a retirada das vísceras, e esse trabalho todo manual que é feito nos frigoríficos aí, né, das regiões, certo? Depois, uma máquina que também me chamou bastante atenção na época, né, que é a embutideira, né? Essa máquina que aparece isso. A máquina que faz o embutimento, né? Disso que a gente conhece aí, né? Salsicha, a parte de produtos de uma forma geral, né? Mortadela, linguiças e tudo mais. Essa máquina é bem interessante, também faz o embutimento. Então, essas máquinas, digamos assim, foram máquinas que muito me chamaram a atenção logo que comecei a trabalhar como gestor industrial, certo? Pois é, e aí, contando um pouco do aspecto histórico em relação a isso, né, nós temos que ver que a Revolução Industrial foi quem nos legou essas máquinas todas, né, justamente lá na Inglaterra, né, neste século XVII e XVIII, com a criação do tear mecânico e também da máquina a vapor, que é essa que a gente mostrou nesse vídeo, né. Claro, tivemos então uma produção mais rápida e eficiente e também o surgimento das fábricas, que ainda não existia, né? Eram pequenos tipos de indústrias que foram se ampliando na medida em que as máquinas foram sendo criadas, ok? Aqui no Brasil, como é que foi essa revolução nossa, essa revolução industrial? A nossa revolução industrial, ela vai acontecer, claro, que muito mais tardiamente, nas décadas de 1960, 70, aliás, 40 e 50 do século XX já, né? Durante o governo de Getúlio Vargas, então é que essas indústrias no Brasil foram sendo, digamos, instaladas, né? Nós saímos de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial, nessa década de 40 para 50. Basta ver que a maioria de vocês, pelo menos que moram aqui na capital, né, ou que são naturais aqui do Rio Grande do Sul, grande parte de vocês tiveram os pais vindo para a capital, mais ou menos nessas décadas de 40 e 50, justamente porque a indústria começava a avançar nas regiões metropolitanas, como aconteceu aqui também. E essas pessoas vêm para aquele sonho da indústria brasileira também, né? Que é essa questão aí do Brasil na sua industrialização. A nossa industrialização, na verdade, também foi movida pela indústria têxtil inicialmente. Basta vocês lembrarem, por exemplo, e eu sei que tem gente aqui de Esteio, Sapucaia também, né? Sabe que nós tivemos uma grande indústria aqui em Sapucaia, que era uma indústria têxtil, né? A Lansul. E essa Lansul, por exemplo, é uma indústria muito antiga em termos de idade, né? Ela foi instalada aqui também, lá nas décadas de 50, 60, né? E que muita gente trabalhou, né? Inclusive a minha mãe trabalhou nessa indústria têxtil aí de Sapucaia do Sul. É o caso, por exemplo, das indústrias têxteis no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que a gente conhece bastante, né? Teca, Tex, a própria Hering, foram empresas que também importaram máquinas usadas lá na Inglaterra, naquela época ainda da Revolução Industrial. Então as nossas máquinas praticamente elas vieram também inicialmente, né, na nossa industrialização dessas regiões, ok? E aí nós temos um encanto dessas nossas máquinas atuais. Observem ali, né, do lado direito, isso, né, aqui, ó, né? Como era, né, lavar roupas antigamente e como é hoje, né? A máquina que nos trouxe esse conforto todo, né, para atender essas necessidades, inclusive das donas de casa, né, de uma forma geral, que tinham aí essas tarefas todas manuais que hoje são substituídas em grande parte por máquinas mais modernas, máquinas que realmente trazem muito conforto para todos nós, né? Tem, né? Olha a possibilidade que a gente tem de caminhar vários quilômetros dentro de casa, dentro de uma sala, por exemplo, com uma máquina fantástica dessas, né, que você pode ter numa academia aí. Você pode, por exemplo, um dia de chuva, que não possa, de repente, ir no parque, né, fazer esse tipo de atividade, você pode fazer dentro de uma sala, dentro de uma academia, né, com uma esteira desse tipo aí, onde tem um tipo de mecanismo todo instalado, né, de uma forma confortável e tudo mais. Também, olha só, né, contar dinheiro, tá? Eu sou do tempo daquele, como é que chama aquele coisinha que tem do lado direito ali, né? Molha dedo, coisa assim, né? Molhava bem para conseguir contar as notas de dinheiro, tá? Hoje não, você tem uma máquina de contar dinheiro, embora
Hoje em dia a gente está mais, né, no Pix e na base do cartão de débito e de crédito para praticamente as notas de dinheiro, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu tinha muita nota de dinheiro na carteira e que hoje praticamente as notas de dinheiro não visitam mais a minha carteira. Mas não é porque eu ganho menos, certo? Mas é porque, sabe, está tudo no banco, né? Certo? Mas é assim, né? Então nós tivemos, inclusive, esse avanço também na questão da contagem de dinheiro. E aí também a velha enceradeira substituída por esse robô, né? Que pode até dar uma carona para o pet aí, né? Para fazer essas atividades. Veja que magnífico isso, né? Essas máquinas nos trazem todas essas possibilidades aí também. As máquinas e seus encantos, certo? De uma forma geral, essas máquinas todas agilizaram as nossas necessidades. De uma forma geral, produzindo os produtos de que nós necessitamos de uma forma, digamos, eficiente, de uma forma de uma qualidade bastante esmerada, né? Claro que tudo isso, né, ao longo desses anos, a gente conseguiu, digamos assim, que a tecnologia nos proporcionasse esse tipo de produção, tá? Uma das coisas que mais me chamou a atenção em toda a minha carreira, inclusive como gestor industrial, é o controlador lógico programável, ou o CLP que a gente chama. O CLP ele é praticamente um cérebro eletrônico que comanda tudo isso, né? Eu me lembro de ter passado por empresas, por exemplo, que faziam beneficiamento em saque de arroz. Eu me lembro, por exemplo, de utilizar esse CLP nos miúdos de frango, aonde você empacotava ali os pés de frango, moela, fígado e tudo mais, aquele saquinho de miúdos que ia dentro do frango. E essa máquina toda, você consegue, através desse CLP, desse conjunto aí, fazer as regulagens, o monitoramento, por exemplo, de temperatura da solda dos saquinhos ali, aumentar o tamanho desse saquinho, dependendo do tipo de produto que vai compor, né? Então, tudo isso, o CLP te proporciona isso. É um grande invento, na verdade, né? Porque hoje nós temos, inclusive, CLP de segurança. Tá? Esse CLP aqui, por exemplo, é produção, né? Para produção. Mas nós temos hoje o CLP de segurança que faz o monitoramento dos dispositivos de segurança. Monitora, né? Comando de manual, cortina de luz, sensor de segurança, tudo isso você pode, no mesmo equipamento, fazer todos esses controles e esses monitoramentos também, tá? Através do CLP, o controlador lógico programável. Então, é um equipamento espetacular também. Mas junto com eles, com as máquinas, né, com elas, vieram também os agentes de riscos. Né? A gente sabe que a grande preocupação nossa em termos de segurança do trabalho, né, são esses agentes de riscos que estão próximos dessas máquinas, que estão próximos desses operadores, né, que vão estar atuando com essas máquinas. E quais são os principais pontos de riscos ou agentes de risco que nós vamos encontrar nessas máquinas? Né? O ruído, por exemplo, em excesso, com certeza, está presente nessas máquinas. Algum tipo de produto químico, né, inflamável, né, que também pode estar próximo dessas máquinas, e essa máquina também pode gerar uma centelha, alguma coisa assim. Né? O choque elétrico, que muitas vezes também está presente, é um dos maiores motivos de acidente de trabalho hoje em dia. As amputações de dedos, de mãos, e muitas vezes também, né, isso pode acontecer no dia a dia, numa prensa, numa injetora de plástico. Essas máquinas todas também têm, né, pontos de riscos que podem trazer esses prejuízos também ao trabalhador. Né? Cortes, amputações, prensamentos, todos esses tipos de agentes de riscos também estão presentes, se fazem presentes. Então, há necessidade das empresas, digamos assim, né, investirem em segurança do trabalho nesse sentido. A evolução da NR12, essa norma que traz os requisitos, né, necessários para atender a segurança dessas máquinas, ela surge justamente de uma epidemia de amputações que se deu no mercado de trabalho, principalmente nas metalúrgicas. E as metalúrgicas, através dos seus sindicatos de trabalhadores das metalúrgicas, trouxe essa demanda principalmente a partir do ano de 2010, aonde houve, digamos assim, uma exposição acentuada, principalmente, né, no ABC Paulista, né, que consistia em um grande potencial industrial, né, e também depois
a partir de Minas Gerais também, que tem uma metalurgia bastante forte. Nós também tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma necessidade de aprimorar as nossas máquinas na Serra Gaúcha, onde nós temos várias metalúrgicas, Caxias, Bento Gonçalves, Garibaldi, e também, claro, no polo, né, digamos assim, da nossa capital metropolitana também, né? Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, várias empresas metalúrgicas com vários acidentes mutilantes também nesses trabalhadores também. É isso que trouxe essa alavanca, digamos assim, que foi modificando a NR12 ao longo do tempo. Né? E também outra coisa que traz aí, vou dar mais um foco lá, as máquinas ultrapassadas. Muitas máquinas antigas, velhas do nosso parque industrial no Brasil, máquinas sem proteção, com a parte, digamos, perigosa da máquina totalmente aberta, sem proteção. É isso que trouxe, digamos assim, né, um estudo mais aprofundado das proteções dessas máquinas e da necessidade de adequá-las a um sistema de segurança mais forte e mais benéfico para o trabalhador. A evolução da NR12, de minha parte, eu tenho, digamos assim, na minha memória, ter participado desse manual de segurança em prensas e similares na Fiergs através do Senai. Foi um grande trabalho que nós fizemos nos anos de 2006, 2007, 2008, produzindo esse manual sob a coordenação dessa doutora Beatriz, né, Santos Gomes. Também tivemos a coordenação técnica da engenheira Aida Cristina Becker, que é uma gestora fiscal, hoje já está aposentada, mas talvez a pessoa, os dois, tanto a Aida Cristina Becker quanto o João Batista Becker Pinto, talvez eu diria, com a experiência assim, de quem esteve em contato com eles, né, as maiores autoridades que nós temos hoje no Brasil em termos de NR12. São pessoas que realmente conhecem máquinas e equipamentos assim, de uma forma, digamos assim, muito contundente. Né? Bom, a nova NR12, que depois foi se modificando ao longo do tempo, né, mostrou que esses riscos poderiam ser amenizados, mitigados, controlados. Né? Dá mais um toque, por favor. E aí a gente vê aí, ó, que há possibilidade sim de você botar proteções nessas partes perigosas da máquina. Essas proteções, que a gente chama proteções fixas, vão tirar esse risco que está ali na frente do operador de máquina. Né? É isso que a gente, digamos assim, hoje trabalha muito no sentido de que as empresas se adequem a essa norma nova NR12. Então, algumas soluções implementadas foram, por exemplo, as proteções fixas, né? Que são aquelas proteções, né, que realmente não tem como retirar, a não ser por um tipo de ferramenta, e que só os mecânicos de manutenção podem retirar. Nós temos as proteções móveis, que podem ser abertas pelo próprio operador, mas que elas têm um dispositivo de intertravamento. Como a nossa máquina de lavar roupa, por exemplo, né? Quando está no sistema de centrifugação, se você abrir a tampa, ela vai parar todo o movimento. Então, é o mesmo princípio das proteções móveis das máquinas também. Aí nós temos, por exemplo, outras alternativas de soluções implementadas de uma forma geral, né? Comando manual, cortina de luz, tá? Sensor de presença, tapete de segurança, por exemplo, principalmente os robôs, né? e os tipos de robôs colaborativos, coisas assim. Intertravamento, que é aquele sistema de desligar tudo quando você abre uma tampa ou coisa desse tipo. E as paradas de emergência, que é o meu tema hoje aqui, porque é uma coisa que me chama bastante atenção. Né? A parada de emergência. Quanto mais uma, é esse meu motivo, digamos assim, de agora, né, fazer essa parte conclusiva aqui. Imaginem, por exemplo, que você esteja dentro de um avião, né, e de repente esse avião dá algum tipo de problema técnico, algum tipo de repente, de algum motor que não funciona, e nós vamos entrar em estado de pânico aí com esse avião numa queda livre. Imagine que de repente dentro do avião você tivesse um dispositivo de parada de emergência que você pudesse acionar. Né? Isso é praticamente impossível, mas a máquina você pode fazer isso. Se você sentir como operador, né, ou como pessoa que está ali próximo da máquina, tá? Você pode fazer isso no dispositivo de parada de emergência. Então, isso é uma coisa, digamos assim, que você tem que ter na máquina. Né? E isso realmente faz com que tudo pare, todos os tipos de movimento da máquina acabam, digamos assim, sendo bloqueados com esse dispositivo de parada de emergência. Tá? O dispositivo de parada de emergência ele é feito de duas formas. Você tem um botão de emergência e você tem também, né, pode passar,
o acionador do cabo, que é uma forma de você também fazer um dispositivo de segurança numa esteira transportadora, coisa desse tipo. Nós temos vários tipos de botões de emergência, poderia trazer aqui, claro, uma unidade em termos de dispositivos disponíveis. Né? O botão de emergência, né, ele não deve ser utilizado como dispositivo de parada e acionamento, ou de partida e acionamento. Ele deve ser de fácil acesso e visualização pelos operadores, porque no momento de emergência tem que enxergar esse dispositivo para acioná-lo. Deve suportar as condições de operação previstas e as influências do meio, ou seja, um dispositivo de parada de emergência ele não pode, porque estava muito quente ele não funcionou, porque tinha muita poeira, nada disso. Em qualquer tipo de condição ele tem que funcionar. Né? Deve ser usado só como medida auxiliar, né? Acionadores projetados para fácil atuação do operador, prevalecer sobre todos os outros comandos, ou seja, quando eu aciono o dispositivo, nada mais funciona, a máquina vai bloquear e não vai mais funcionar de jeito nenhum. E a parada da operação, do processo, não pode levar a riscos suplementares. Não adianta eu, de repente, parar a máquina e daqui a pouco ter um outro tipo de risco. Tá? E aí também nós temos no acionador a cabo, né? Tá? Alguns aspectos aí. No primeiro elemento lá, por exemplo, a força F, né, que está sendo puxado o cabo, você vai interromper o funcionamento da esteira transportadora, por exemplo. Né? No segundo caso, você pode ter o rompimento desse cabo, e o rompimento também vai passar a travar esse dispositivo, vai também travar, né, a esteira transportadora. E no final, ali, no último exemplo, lá no ponto determinado, tem também um botão de emergência que eu posso acionar para parar essa esteira transportadora também. São vários elementos aí dentro dessa alternativa. No acionador do cabo, ainda então o trabalhador, né, aliás, o acionador do cabo deve trabalhar pressionado de modo a cessar automaticamente as funções perigosas da máquina. Ok? Deslocamento e força aplicada nos acionadores para a atuação das chaves de parada de emergência, aquela do início lá. Obedecer a distância máxima entre as chaves de parada de emergência. Então tem que calcular isso direitinho para que funcione na hora que eu preciso. Ok? Na verdade, o que a gente quer evitar mesmo, né, são situações como essas, né? Tá? Computação de membros, tá? De uma forma geral, o acidente é gravíssimo. É isso que fez lá, como eu comentei com vocês, trazer essa IN12, digamos assim, para estudo e realmente melhorar. Né? Então, cortes, pensamento, essas coisas todas são muito comuns aí no nosso mercado brasileiro, porque nós temos máquinas muito antiquadas e empresas que ainda não investiram em adequação de máquinas que deveriam investir. Então, na verdade, né, máquina protegida significa o quê? Trabalhador seguro. É isso que a gente quer. Né? Máquina protegida, trabalhador seguro. Tá? Eu, como sou um adepto das máquinas, tenho que comentar isso e enfatizar bastante, ok? Agora nós temos aqui na sequência um videozinho, que é o encerramento dessa minha fala. Eu estou colocando aqui, então, por falar em acidentes, né? Qual número de acidentes você considera, né, aceitável na sua empresa? Tá? Qual é o número de acidentes que você considera aceitável por mês na sua empresa? Por ano, por semestre? Existe algum número aceitável na sua empresa? É isso que eu quero mostrar nesse videozinho que vem agora. Eu estou aqui na empresa já faz uns 10 anos. Ano passado, nós tivemos 34 acidentes de trabalho. 34, eu acho que está, né? E qual o número de acidentes de trabalho você acha que seria aceitável? Eu acho que 34, eu acho que uns 30. 30 tá bom. Isso são 30 pessoas. Nossa.
Valeu, pessoal. Muito obrigado.